Você
Amados, nós vamos cantar louvor agora, nós vamos fazer uma oração. Em forma de louvor, tudo bem?
Lucas capítulo 7. Lucas 7, do versículo 11 em diante. Você encontrou aí? Amém? Lucas 7, versículo 11, que diz assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que levava o defunto o filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu deles a fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Pai eterno, em nome do Senhor, oramos ainda neste momento e te glorificamos, Pai, porque o Senhor não nos tem deixado nunca, Senhor Deus, em falta do alimento da tua palavra. O Senhor tem sempre, Senhor Deus, falado ao nosso coração neste lugar. O Senhor tem trago palavras profundas e maravilhosas, transformadoras, Pai, ao nosso coração, ao coração da tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado com excelência de nossas vidas, e não seria de outra forma, porque servimos a um Deus de excelência, um Deus glorioso, um Deus tremendo, grandioso, em poder e misericórdia. Por isso, Deus, nesta noite, nós te pedimos, fala conosco mais uma vez, ministra ao nosso coração, nos orienta segundo a tua vontade, Deus, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Esses versículos que eu li, eu costumo usar muito para falar quando eu ministro sobre o meu testemunho de conversão. Mas nessa noite eu não quero falar sobre isso. Eu quero exatamente refletir com vocês a respeito dessa família, porque aquilo que o Senhor tem trago no meu coração nesses dias, para falar com a igreja nessa noite, continuando falando sobre avivamento real, o avivamento genuíno, o avivamento verdadeiro, né? Quando nós temos ouvido muito falar nesse tempo, né? Que se existe realmente e glória a Deus por isso, um avivamento real, verdadeiro e genuíno, é porque também existe o falso, aquele que não é verdadeiro, aquele que não é genuíno, aquele que não provém do Senhor, que não tem base no Senhor. Então, por isso Deus tem falado conosco, Deus tem nos orientado exatamente nessa questão de um verdadeiro avivamento que, quando chega ao nosso coração, esse verdadeiro, ele não deixa pedra sobre pedra, ele transforma, ele entre aspas, nos vira do avesso. Eu costumo dizer que, na verdade, a gente costuma falar isso, né? A gente usa essa expressão quando transforma tudo, mas na verdade não é que nos vira do avesso, nos vira da forma correta. E muitas vezes somos nós que vivíamos do avesso e achávamos que estava tudo bonitinho, achávamos que estava tudo certinho, mas aí a palavra de Deus, esse avivamento real, genuíno, verdadeiro, quando ele chega na nossa vida, ele nos vira da forma certa, né? Embora a gente use a expressão nos vira do avesso, mas ele não deixa pedra sobre pedra. Esse avivamento verdadeiro, como nós temos ouvido falar muito em torno de todos esses meses, desde que o Senhor nos orientou no início deste tema, não dessa campanha, esse avivamento verdadeiro não é só um barulho, uma agitação, algo exterior, mas algo que começa dentro do nosso coração, algo que começa dentro de nossas próprias vidas. Por isso é transformador. Avivamento, querido, que só faz barulho, avivamento que só tem agitação, mas que não tem transformação, então esse é o avivamento falso, é um avivamento que não é real, é um avivamento mentiroso, porque não provém de Cristo. Tudo que o Senhor faz, querido, tudo que Ele opera, todo operar de Deus, é com vista à transformação do coração do homem. O Senhor tem um só motivo, um só foco em toda a sua obra, é transformar o meu e o seu coração, porque se não fosse assim, querido, nada teria sentido. Tudo que o Senhor faz é para a glória do nome dEle, glória a Deus, mas tudo que Ele faz, tudo que Ele opera,
é com foco em transformação do coração do homem, para trazer o homem novamente à sua posição de verdadeiro adorador, de verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, segundo o seu plano original e principal. Amém? Esse é o verdadeiro avivamento. Eu costumo dizer que, quando eu falo disso, eu sempre me lembro da igreja, a história da igreja é uma história da igreja de Cristo, é uma história que vem assim, a gente vê claramente na história ondas, mas eu falo no bom sentido, ok? Ondas do Espírito, moveres do Espírito, específicos durante algum tempo. E hoje nós não vemos tanto isso, mas alguns anos atrás, no tempo da unção, do cair do Espírito, quem lembra disso aí? Amém? Do cair da unção, do cair do Espírito. E isso é maravilhoso, é real, é verdadeiro, não tem nada de mentiroso, não tem nada de errado nisso. É de Deus, o negócio é de Deus. Porém, querido, no meio de tudo isso, a gente sempre vê o avivamento falso, enganoso, infiltrado no meio do negócio. E era facinho, era muito simples, não precisava, não era questão de julgamento, não era questão de nada disso, mas era muito simples a gente discernir no meio de todo aquele mover, daquele cai-cai danado era muito simples para discernir onde Deus estava no negócio ou não, era só observar a vida das pessoas. Tinha gente que não podia chegar perto do pregador, já chegava o pregador ameaçava levantar a mão e estava caindo. Todo culto, mas caía e levantava exatamente do mesmo jeito, maledicente, fofoqueiro, encrenqueiro, fazendo tudo que era contrário à palavra de Deus, vivendo de uma forma toda errada na sua vida, ou seja, não tinha transformação nenhuma, era só observar, não era questão de julgamento, não, é coisa natural. Você convive com as pessoas e você vê, pessoa todo dia, todo culto cai na unção, todo dia caindo na unção, mas todo dia levantando exatamente da mesma forma como antes, não havia mudança. Portanto, isso não é um avivamento real de Jesus, não é. Mas nós buscamos e temos recebido a orientação de Deus daquilo que é o verdadeiro, daquilo que é o genuíno. Portanto, querido, se eu e você, nós ainda caímos em algumas ciladas do inferno, porque a gente é muito tonto, porque a gente é muito devagar, muito leso. A gente não prestou atenção em nada, não aprendemos nada nesse tempo, então está na hora de a gente começar a reciclar o negócio e ver se a gente aprende. Porque está tudo muito claro, ficou muito claro para a gente. Tudo que o Senhor vem fazendo comigo, com vocês aqui nesse tempo, é nos ensinando, nos colocando numa posição onde nós podemos resistir. Aliás, nós podemos e devemos transmitir aquilo que recebemos, mas também, em paralelo a isso, nós também, com aquilo que nós recebemos, com a direção e o discernimento do Espírito, e o ensino do Espírito que recebemos sobre essa questão, a gente pode resistir ao engano. A gente pode resistir àquilo que não é de Deus, aquilo que não provém de Deus. Por isso a gente não fica, como diz a palavra, como crianças inconstantes, levados por ventos de doutrina, né? Levado por vento para cá, vento para lá, levado do jeito que vem vento a gente vai, né? Mas é vento estranho, não é vento do Espírito. Amém, queridos? Mas o Senhor tem falado comigo essa noite exatamente sobre essa questão. Se nós buscamos um avivamento verdadeiro, se nós temos aprendido o que é um avivamento verdadeiro, a gente não pode deixar de entender, a gente não pode deixar de discernir e compreender que o avivamento que nós dizemos receber, que nós dizemos fluir dentro de nós, o avivamento que nós declaramos viver, ele tem que ser real também dentro da nossa casa, tem que ser real dentro da nossa família. Esse avivamento que nós vivemos no momento em que nos reunimos como igreja, no momento em que oramos, em que jejuamos, esse avivamento maravilhoso que nós experimentamos e dizemos, é um avivamento real e verdadeiro, genuíno do Senhor. Então, se ele é mesmo esse avivamento real, verdadeiro, genuíno, então ele tem que refletir dentro da nossa casa, na nossa família. Tem que refletir, tem que acontecer. Eu tenho 52 anos, 26, metade dessa vida de conversão com o Senhor. Tenho experimentado
muitas coisas, muitos sentimentos, sensações, muitas experiências eu tive ao longo desse tempo todo com o Senhor Jesus. Aprendi muita coisa também nesse tempo todo. Algumas coisas eu aprendi com uma certa facilidade, e outras coisas eu aprendi com muita dificuldade. Porque não é assim com a gente? A gente aprende com facilidade aquilo primeiro que não nos confronta, certo? A gente aprende com facilidade aquilo que não nos confronta, desde que não bata em mim. A palavra que é bem entendido, desde que aquilo que é ministrado não bata em mim. Você bata de leve, mas não bata muito forte. Então eu tenho mais facilidade para aprender. Aquilo que não fala diretamente naquilo que eu escondo as 7 chaves no meu coração, deixo bem escondidinho, guardadinho, lá para que ninguém entenda. Desde que essas coisas não sejam mexidas, então eu tenho facilidade para aprender. E assim também tem sido comigo. Facilidade para aprender nas coisas que não mexem, ou que não mexiam com situações da minha vida que me deixavam desconfortável. Mas eu tinha muita dificuldade para aprender exatamente com aquelas situações onde eu me sentia desconfortável. E é assim comigo, e é assim com você também. Não adianta você fazer biquinho, porque é assim mesmo. É assim mesmo com a gente. A gente resiste ao ensino, a gente resiste a aprender de Deus naquilo que nos deixa desconfortável, aquilo que bate na gente. Sabe aquela sensação que a gente tem? Semana passada foi assim, sexta à noite e sábado de manhã e à tarde, desde a primeira ministração lá em São Paulo até a última ministração. A impressão que eu tinha no final de cada ministração é que eu saía moído. Apanhamos no bom sentido desde o começo até o final, por cada ministração, cada direção de Deus. E não é fácil quando é assim, porque a sua mente começa a tentar achar um monte de saída para a situação, e um monte de justificativas diante de Deus para não entender aquilo, ou para rejeitar aquilo que a gente está aprendendo. Então eu aprendi muito na minha vida nesses 26 anos, desde que o Senhor Jesus me alcançou com a sua graça e amor. Muitas coisas eu aprendi com facilidade, muitas coisas eu aprendi com dificuldade. E uma das coisas que eu aprendi com certa dificuldade é o fato incontestável de que não existe, querido, uma família perfeita. Não existe. Quando se fala de família, querido, é algo que mexe com a gente. Quando se fala de família, quando se fala de pais, fala de filhos, quando se fala da esposa, do esposo, quando se fala da nossa casa, daquilo que é para a gente tão caro, daquilo que é algo tão íntimo para nós, a gente tem uma dificuldade imensa para poder entender e aprender daquilo que Deus está nos ensinando. E quando a gente para pensar, querido, que na verdade não existe família perfeita, lá no fundo dá um negócio na boca do estômago. Isso é uma coisa que eu demorei muito tempo para aprender, porque eu tinha muita dificuldade para entender isso. Porque não existe família perfeita. Não existe uma família perfeita, porque não existe pessoas perfeitas, querido. Simples assim. Eu não sou perfeito, você também não é. Seu pai, seus filhos, seus avós, seus netos. Quando se fala de neto, fica aí dobrado o negócio, né? Aí fica mais complicado ainda. Mas seus netos também não são perfeitos e não serão nessa vida. Mas a gente tem lá dentro do nosso coração que a nossa casa é perfeita, nossa família é perfeita. A gente tem nossas buscas, nossas dificuldades, mas a nossa família é perfeita. E quando Deus vai mexendo nesse negócio, a gente fica incrivelmente, profundamente incomodado, desconfortável no negócio. Famílias, queridos, são diferentes, têm características diferentes, indivíduos são diferentes. Muitas vezes uma família, graças a Deus por isso, há um diferenciador maior que é Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. A minha família é sua família. Nós temos esse diferenciador maior, tremendo, glorioso, que é Cristo Jesus. Mas as famílias são diferentes.
pessoas diferentes, situações diferentes, casos diferentes. Mas embora tenhamos todas essas diferenças, e até mesmo esse diferenciador maior, que é Cristo Jesus, todas as famílias têm algo em comum também. Todas têm em comum. E nós não somos perfeitos. Todas as famílias têm problemas. Então, nesse sentido, todas as famílias são problemáticas. Você quer ver como famílias são problemáticas? Começa a pastorear para você descobrir como famílias são problemáticas. Comece a cuidar de vidas para você ver como famílias são problemáticas. Tem aqueles que permitem que você chegue para cuidar, tem aqueles que não permitem nem que você chegue. Tem aqueles que se abrem de uma forma mais fácil naquilo que lhes interessa, né? Assim, coloca as coisas a conta a gota. Eu vou colocando as coisas aos pouquinhos. Libero algumas coisas, mas guardo outras, porque essas coisas eu não posso falar, porque isso me incomoda demais. E eu não quero ser confrontado nesse negócio. Todas as famílias nesse sentido são problemáticas, porque todas as famílias têm seus problemas, têm suas dificuldades, têm as suas imperfeições. Mas glória a Deus, porque embora sejamos iguais nessa questão, nós que temos o Senhor como Deus sobre a nossa casa, nós temos o maior diferenciador, mas não no fato de que agora, porque o Senhor Jesus chegou na nossa casa, chegou na nossa família, agora então Ele transformou tudo, agora de imperfeitos nos transformamos em perfeitos, nada disso. Mas agora que o Senhor Jesus entrou na nossa casa, nas nossas imperfeições e nas nossas fraquezas, nós aprendemos que não somos transformados em pessoas perfeitas, mas aprendemos que nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas, nossas limitações, é que Ele é exaltado e glorificado. Amém. Glória a Deus. Aprendemos nas nossas deficiências e limitações e fraquezas e imperfeições, aprendemos que Ele não vai transformar isso na nossa vida agora. Mas aprendemos que com Cristo ou em Cristo, nós podemos melhorar um pouquinho a cada dia. A gente consegue avançar, subir um degrau a cada momento, a cada passo, avançar e crescer com o Senhor, avançar a cada momento. É essa a questão. E por exatamente pensarmos assim, é que nós podemos declarar, como nós declaramos no louvor nessa noite, nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos porque entendemos que não somos perfeitos, entendemos que a nossa casa não é perfeita, entendemos que a minha família não é melhor que a sua família, porque eu sou pastor. Entendemos ou entendo que a minha família não é mais santa do que a sua família. A minha família não é diferente nesse sentido de uma família de alguém que não serve a Cristo, querido. Porque os problemas que tem dentro da minha casa, muitas vezes tem dentro da casa daquele que não é cristão. E eu ouso dizer, sem medo de exagerar, que alguns problemas que algumas vezes pode ter dentro da minha casa como homem de Deus, talvez não tenha dentro da casa de alguém, de uma família que não é cristã. Simples assim, querido. Mas isso nos confronta, porque lá no fundo a gente acha que nós somos melhores que os outros. O diferenciador é Cristo Jesus em nossa vida, não? O diferenciador é que com Cristo Jesus nós caminhamos e vencemos as dificuldades, mas nós temos dificuldades iguais aos que os outros têm. Aliás, a Bíblia diz que o sol, a chuva, ele vem sobre bons e maus. Não há diferença nisso entre nós e aqueles que não servem a Cristo, mas a diferença está em Cristo, que nos guarda da chuva e que nos guarda do sol também. Aquele que nos prospera, nos abençoa, que nos protege, que nos supre nas nossas necessidades. Mas não somos perfeitos. Não somos. Somos imperfeitos. Jesus chega naquela cidade chamada Naim, ele entra naquela cidade. Como Deus, nós podemos entender que ele sabia muito bem tudo que estava ocorrendo. Porque Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Amém? Ele sabia o que estava fazendo. Uma família, querido, totalmente desestruturada naquele momento.
uma mulher já viúva que perde seu filho único. Se hoje eu seria um baque, imagina naquela época, naquele momento, naquela circunstância. O Senhor chega para aquela família, como Ele chega para as nossas famílias, como Ele chega para toda a família. Ele chega para aquela família com graça, com amor, com misericórdia, com compaixão. Ele chega para aquela família não para transformar aquelas vidas, ainda que dando vida novamente àquele menino que estava morto, mas Ele não chega para transformar aquela mulher e aquele menino, agora daquele instante para frente, como um ser celestial, um querubim, um serafim. Não, Ele chega para agir com graça e misericórdia sobre aquelas vidas, dando a eles uma nova oportunidade. Deus, o Senhor Deus, trouxe sobre aquela família um avivamento. Literalmente um avivamento, porque avivar é trazer vida para aquilo que estava morto. É trazer a vida àquilo que estava morto, aquilo que estava enterrado praticamente, que não tinha mais esperança. O Senhor chega para aquela família com um avivamento, para que eles pudessem entender daqui para frente a nova oportunidade que o Senhor lhes dava. Um avivamento real, que não tira da família ou das pessoas envolvidas as lutas e dificuldades ou problemas que eles possam enfrentar como família, mas que lhes sustenta e que lhes dá direção para enfrentar e vencer essas situações difíceis. O Senhor vem para aquela família tão simples, desprezada, e ninguém via mais esperança naquela situação. Ele chega para aquela família para transformar corações. Avivamento é isso. Avivamento transforma coração, transforma corações. Quando o Senhor Jesus chega na nossa vida com avivamento, querido, Ele chega para transformar os corações, mas o plano, o projeto dele não é tão somente, tão simplesmente transformar um coração e não alcançar o restante da família, a família toda. O Senhor Jesus tinha um plano naquela casa, como Ele tem um plano para mim e para você. Como o Senhor Jesus tem um plano para nós. Este avivamento que o Senhor traz para nós é um avivamento para ser ministrado sobre toda a nossa casa. Mas preste bem atenção, querido. O avivamento é real. Ele não vem só de falar. O avivamento real vem de experiência com Deus. Não adianta eu ficar falando aqui com vocês. Não adianta todo mundo vir aqui pregar e falar, se nós não nos dispusermos a viver essas experiências com o Senhor. Se nós não tivermos no nosso coração disposição para entender e para aprender naquilo que muitas vezes confronta o nosso coração e nos tira numa posição de conforto, que nos deixa desconfortável. Avivamento é realidade, não é teoria. Às vezes a gente fica se debatendo com situações da nossa casa, da nossa família, e a gente fica sofrendo dessas situações, mas a grande verdade é, será que nós estamos fluindo deste avivamento, se é que nós estamos vivendo ele? Será que nós estamos fluindo desse avivamento dentro da nossa casa e da nossa família? Será que esse avivamento que a gente diz viver está sendo real para com a nossa família, no ambiente familiar que nós temos, que vivemos? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Eu costumo dizer que, brincando, né? Mas é bem sério. Eu costumo dizer como a Luciana, quando a gente casou, a Luciana pediu um príncipe encantado montado com um cavalo branco, né? Não chegou o príncipe, mas não chegou nem um cavalo, chegou uma mula. Mas Deus dá graça a ela, ela toma essa mulinha. Quando nós nos casamos, eu de repente conheço, ou melhor, antes de nos casar, eu conheço a Luciana, uma pessoa que vinha como eu, com relacionamento destruído, relacionamento quebrado, pela falta de Cristo, da orientação e mesmo esse avivamento que não existia, porque tanto eu quanto ela, nesse tempo, éramos corpos, pesos, não tinha vida em nós.
destruídos, famílias arrebentadas. A Luciana com história de vida, pais, deixou a família, elas eram muito pequenas, os irmãos todos pequenos, ela trabalhando, se virando na vida, aprendeu a ser independente. Quando a gente se casa, eu tive que lidar com uma mulher independente, que eu não estava acostumado. Porque o padrão de casamento que eu tinha, aquele padrão tradicional, porque os meus pais eram criados em fazenda, simples assim, nada de errado. Cada um vive conforme Deus lhe direcionou, não tem problema nenhum. Mas aquilo que eu tinha como padrão para casamento, esposo e esposa, era exatamente dentro daquele padrão que os meus pais viviam. E de repente eu tive que aprender a lidar com uma mulher independente, e que sempre soube se virar na vida. E demorou um pouquinho. Como ela tem que tomar uma linha de vez em quando, eu também tenho que ajeitar as coisas de vez em quando. Não somos perfeitos. Outro dia eu dei um testemunho aqui do Gabriel, menino de Deus, filho que veio para me dar um alívio, né? Como pai, menino que veio para acrescentar, serve a Deus, tem compromissado com a obra, compromissado com as coisas de Deus. Só que também não é perfeito, tem os meus problemas que os adolescentes têm. E de vez em quando tem que ir lá e dar uma rachada com ele, acertar as coisas. Sabe aquela história chata de adolescente que diz que quer um cachorro, mas depois o cachorro chega, quem cuida do cachorro é você e ele nunca. Sujeira, ração, dá banho no cachorro. O cachorro é dele, mas quem cuida sou eu, entendeu? Hora para dormir, demora para levantar, vai dormir tarde, demora para acordar de manhã, a mãe tem que ficar gritando lá: vamos, Gabriel, está atrasando, porque vai deixar na faculdade para poder ir para Curitiba, você vai me atrasar, vamos, Gabriel, vamos embora, aquele negócio todo, igualzinho os outros adolescentes, querido. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Absolutamente diferença nenhuma. O diferenciador, grande, maravilhoso diferenciador, é Cristo na vida dele. Só que dá dor de cabeça igual os outros adolescentes também. De vez em quando dá vontade de catar no pescoço, dar uma torcida. De vez em quando tem que chamar, tem que ajeitar, alinhar as coisas. Mas vive com Cristo, vive para Cristo. Não somos perfeitos. Somos pessoas de carne e osso, como todos são. Graças a Deus a igreja desse lugar já aprendeu há muito tempo, glória a Deus por isso, que filho de pastor, querido, não é espécie de anjinho celestial, não. Filho de pastor, filho de obreiro, filho de ministro, filho de ministro de louvor, filho de diácono, é criança igual as outras também, que dá trabalho, de vez em quando precisa puxar a orelha. A gente aprendeu isso, porque quando a igreja também não aprende isso, lança um peso terrível sobre a vida da liderança, sobre de pastores, de ministros, de presbíteros, de líderes, porque mas é o filho do pastor, é o filho do irmão fulano de tal, é o filho da diaconisa, é o filho do ministro de louvor, é o filho de não sei de quem, como se os nossos filhos tivessem que ser diferentes dos outros, porque são filhos de líderes. Não somos perfeitos, nossas famílias não são perfeitas, mas o diferenciador é Cristo Jesus na nossa vida. O diferenciador é o Senhor nas nossas vidas. No reconhecimento das nossas imperfeições é que o Senhor é exaltado, que Ele é glorificado. Quando reconhecemos as nossas imperfeições, quando a gente não quer ser além daquilo que nós somos, quando a gente não quer ser nada além daquilo que realmente nós somos homens e mulheres de Deus, famílias de Deus, glória a Deus por isso, porém imperfeitos. Eu escrevi uma frase aqui que logo subiu no meu coração lá que a gente estava lá, nem tinha pensado, de repente veio: não queira passar algo que você não é, pois você será cobrado daquilo que você não pode dar. Okay? Quando eu falei de filhos de líderes e pastores, é porque muitas vezes também os pastores e líderes passam uma impressão para a igreja que é aquilo que eles não são. Muitas vezes nós líderes passamos uma impressão para a igreja de gente perfeita e família perfeita.
no pé e no braço, e uma tampão na boca, não fala, não se mexe, não espirra, não suspira, não respira durante tudo, não pode fazer nada. Muitas vezes nós líderes passamos uma ideia errada e depois sofremos por conta disso, não, porque às vezes a igreja aprende aquilo que a liderança ensinou. Nós deixamos transparecer alguma coisa que nós não somos, e aí somos cobrados daquilo que a gente não pode dar. E ninguém pode dar perfeição, porque ninguém é perfeito. Então entenda isso no teu coração nessa noite. Não queira passar aquilo que você não é, que você não vai conseguir ser perfeito. A gente vive com medo de que as pessoas nos julguem, que as pessoas nos meçam por conta das nossas dificuldades. Ah, pastor, mas as pessoas não falam, deixa eu falar, querido. O problema dele é se falar, porque na verdade está falando de si mesmo, porque é outro problemático, é outro imperfeito, igualzinho eu e você. Mas a gente vive com medo que as pessoas vão falar, e a gente fica guardando, escondendo as coisas, e passando a impressão de algo que nós não somos. E eu repito de novo, se nós passamos a impressão de algo que a gente não é, nós vamos ser cobrados daquilo que a gente não pode dar. E se você deixar passar a impressão que você é perfeito, querido, você vai sofrer, porque você nunca vai poder dar aquilo que você tem. Amém? Guarde isso no teu coração. Entenda isso, em nome de Jesus. A história de José, filho de Jacó, que se inicia lá em Gênesis 37, traz para mim, não precisa ler, eu não vou nem abrir. Traz uma história que faz a gente pensar e entender melhor o que ele está falando. Se a gente conhecesse José, a história de José, apenas do José governador do Egito, e a gente desconhecesse tudo que vinha antes, a gente seria tentado a pensar, a imaginar que a família de José seria a família top, sem problema. O camarada estudou nas melhores faculdades, né? Não é assim? Imagina você conhecendo governador do Egito, top, acima dele só Faraó, camarada respeitado, cheio de serviçal, escravo, cheio da grana, vivendo uma mansão maravilhosa, todo mundo servindo ele. Você olha para o cara e diz: caramba, o cara deve ter feito graduação e pós-graduação em Harvard para ter esse posto. O cara é top, o cara é muito inteligente. A família dele, o pai, deve ter sido um pai que acreditou nele em tudo, porque quando ele falou: eu quero fazer, vamos lá, meu filho, vamos fazer, vou te apoiar nisso aqui. Os irmãos deviam ser os melhores irmãos da face da terra, porque viram logo em José uma capacitação maravilhosa de Deus na vida dele, o apoiaram em tudo, porque imagina, um cara novo, 30 anos de idade só, quantas pessoas passam a vida inteira para chegar assim, não chegam a um terço uma história como essa. O camarada jovem, ainda 30 anos, é governador do Egito. O camarada teve todo o apoio, mas como nós conhecemos a verdade exata, nós conhecemos todo o contexto, a gente vê que a história é bem diferente. A gente vê um pai que, apesar de amar muito seu filho, não acreditou nele. Quando ele conta os seus sonhos, fica indignado no coração. Que negócio que é esse, José? Por acaso eu, a sua mãe e os seus irmãos vão agora ficar se dobrando diante de você? Que doideira é essa? Os irmãos cheios de inveja, de ciúmes, tramam, queriam matá-lo, um lá resolve livrar a cara dele, lançam no buraco, vendem ele, porque eles não sabiam mais o que ia fazer com ele. Vamos deixar no buraco o resto da vida? Vamos vender. Olha a família perfeita de José, família maravilhosa, família top. Ele vai, vive como escravo, vai parar no fundo de uma masmorra, esquece dele lá por um tempo, e depois ele é levantado como o governador do Egito. Família imperfeita, família de ninguém, nada mais, nada menos que Jacó, Israel, aquele que teve o seu nome transformado, aquele que era o enganador e agora se torna o Israel de Deus. É essa família que ele está falando. E a gente muitas vezes olha para a nossa família e pensa que a gente é a situação do negócio.
Acho que a gente é a perfeição encarnada. José enfrentou todas as suas dificuldades que ele enfrentar, mas ele tinha um diferenciador, Deus poderoso sobre a sua vida. Ele viveu o avivamento de Deus, genuíno no seu coração, porque quando o avivamento genuíno, verdadeiro, real, de Deus chega no nosso coração, a gente não perde a nossa fé, nós não perdemos o nosso foco em Cristo, a gente continua focado naquilo que Deus tem falado para nós, naquilo que Deus tem nos orientado, a gente continua firme no propósito de Deus, independente da situação difícil que a gente viva. Sabe quanto tempo demorou o processo de restauração e restituição na vida de José? Mais 13 anos, 17 anos preso, 17 anos vendido como escravo, e 30 anos quando ele se apresenta diante do Faraó. 13 anos levou todo esse processo. Mais do que isso, levou alguns anos a mais, para que ele pudesse estar de frente de novo da sua família, seu pai e seus irmãos. Aquele jovem, aquele menino de 17 anos, entendeu que a gente não entende tantas vezes, que a gente insiste tanto em entender. Ele entendeu que viver com Deus é maravilhoso, viver com o Senhor é tremendo. Ele entendeu o que é esse avivamento, embora não usasse o nome naquele momento. Mas ele entendeu aquilo que veio sobre o seu coração e transformou a sua vida, transformou o suficiente para que ainda que ele vivesse como escravo ou como prisioneiro, ainda que ele fosse renegado pela família, traído pelos irmãos, ainda que ele fosse desacreditado pelo seu pai, quando ele fosse algo do próprio Deus para ele, ainda assim ele continuou firme no momento com Deus, ele continuou firme no propósito do Senhor, nada o tirou do propósito de Deus, ele continuou buscando a Deus. Sua família estava muito longe, nunca mais ele viu 13 anos, mais de 13 anos, sem ver o pai, sem ver os irmãos, sem saber notícia deles, como estava acontecendo. Quando ele está diante dos seus irmãos, ele olha para os irmãos, uma das primeiras coisas que ele pergunta era se o pai daqueles jovens ainda estava vivo. Seu coração pulando naquele momento ali, ele estava vendo Deus restaurando tudo, direcionando todas as coisas. E lá para frente, quando ele se revela aos irmãos, e os irmãos ficam todos tristes, frustrados com eles mesmos, quando eles veem toda a situação que eles fizeram agora, todo o seu pecado revelado naquele momento. A palavra de José para os seus irmãos era: fique em paz, fique tranquilo, pois foi para bênção da vida de vocês, que o Senhor fez tudo isso na minha vida, que o Senhor me manteve com vida, o Senhor me trouxe, tudo isso era a direção de Deus. Deus estava em todas essas coisas, Deus estava em cada situação dessa. Aí eu me lembro de uma das palavras que nós recebemos aqui, numa dessas quintas-feiras: tudo é Deus. Deus está em todas as situações, em todas as coisas. O que importa é que a gente precisa entender e perceber Deus, a soberania de Deus, em todos os momentos que nós vivemos. José viveu tudo aquilo, e ele pôde olhar para os irmãos, sem rancor no seu coração, com perdão verdadeiro, porque ele era alguém avivado no Espírito. Era um avivamento verdadeiro, que transformou tanto o seu coração, que ele não queria se vingar dos irmãos. Ah, se fosse eu e você, meu querido. Ah, se fôssemos nós. Poder arriscar o que ele poderia pensar e fazer. Pensar e fazer. Ele era verdadeiramente avivado no Espírito. Dentro dele havia um avivamento que transformou todo o seu coração. Que ele pode olhar para os irmãos com graça, com amor, com compaixão no seu coração, e entendendo e discernindo por que tudo aquilo aconteceu sobre a sua vida. Ele entendeu que Deus estava em tudo aquilo. Deus estava naquele processo desde o início, desde o comecinho. Deus estava trabalhando, Deus estava operando aquilo tudo, para que lá na frente ele mesmo fosse usado, José fosse usado como um instrumento de Deus para salvar e manter a vida sobre aqueles que o negaram, sobre aqueles que o traíram e venderam como escravo. Coisa tremenda, gloriosa de Deus. Gente imperfeita, família imperfeita, mas houve um que se dobrou diante desse Deus,
reconheceu a sua imperfeição e viveu na dependência de Deus em todo o tempo, e não ousou levantar a voz contra o Senhor, o que quer que seja, naquela situação, mas em tudo ele continuou firme com o Senhor, tão firme que em todas as situações que ele estava, todos olhavam e viam, havia algo diferente naquele jovem. Aquele espírito era um espírito vivo, avivado. Aquele jovem não era igual aos outros escravos ou prisioneiros, não era igual às outras pessoas. Aquele jovem tinha dentro dele um espírito excelente, a ponto de dizerem ao faraó sobre aquele jovem que ele era um espírito dos deuses. Camarada, tem um negócio diferente na vida dele, tem algo diferenciado na sua vida. Ele tinha algo assim, ele era realmente avivado. E porque ele era avivado, o avivamento que começou no seu coração, na sua vida, que transformou o coração dele, sustentou em todas as situações difíceis que ele enfrentou, alcançou a sua família para a salvação. Ele entendeu tudo. Ele disse: Deus me conservou em vida para que eu pudesse agora cuidar de vocês, para que eu pudesse abençoar vocês. Amém. Para que vocês pudessem ser vivos agora, viver em meio a toda essa crise. Querido, entenda uma coisa, minha amada, meu amado, você está aí perdendo o seu sono pelas condições da sua casa, da sua família, pelas situações que os seus entes queridos vivem. Entenda, Deus tem avivado o teu coração para o avivamento real, para que nesse momento você seja aquele instrumento de Deus para trazer vida sobre a sua casa e sobre a sua família também. É isso que nós precisamos entender e não nos abater, porque a gente se abate, não abate mesmo com as situações que enfrentamos em casa, com as situações que enfrentamos na nossa família, que enfrentamos com os nossos filhos, nós que temos filhos, que enfrentamos com os pais, aqueles que ainda têm seus pais. A gente fica abatido, mas se nós somos avivados no Espírito, querido, esse abatimento ele vem e volta e acabou, e a gente continua chorando, ok? Com lágrimas nos olhos, mas a gente não fica prostrado, derrubado. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é aquele que tem entendido e recebido e crê nesse avivar do Espírito do teu coração, se você se entregar no meio dessas lutas que a sua casa enfrenta, o que vai ser na vida da sua família? Deus te levantou no meio da sua casa com um propósito, querido, de operar através de você, para que o avivamento que alcançou o teu coração alcance a tua casa também. Amém. Alcance a tua vida também. Prospere no coração dos seus filhos, seus pais, seus parentes, não importa. Deus tem algo para fazer, e Ele começou exatamente no teu coração. Avivamento real, avivamento verdadeiro, avivamento glorioso. Essa família de Jacó, foi transformada pelo posicionamento correto, confiança e fé naquele jovem chamado José. Confiança que ele teve, a esperança que ele teve, e a fé que ele teve, em meio a todas aquelas dificuldades. José tinha um coração avivado em Deus, um coração incendiado nesse avivar de Deus, vivo, e nada que ele enfrentou pode abafar isso, pode matar isso. O avivamento interior de José incendiou, mas o processo se estendeu por mais de 13 anos. Entenda? Tudo isso que nós estamos falando aqui, eu quero frisar mais uma vez para você, tudo isso que nós estamos falando aqui nessa noite, tudo isso que Deus tem para operar através de você e da sua casa, não vai fazer da sua casa e da sua família uma casa perfeita. Não vai. Seus filhos vão continuar em alguns momentos precisando que você tenha uma alinhada com eles lá. Sua esposa, de repente, vai ter que sentar com ela e acertar algumas coisas. Seu esposo também. Talvez que lá com mais frequência, não sei. Mas você vai ter que sentar com ele para alinhar também. O processo, ele continua. O processo para que ele entendesse todo aquele trabalhar de Deus se estendeu por mais 13 anos. Mas ainda assim eles não eram perfeitos. Continuaram tendo seus problemas, suas dificuldades.
mas todos eles entenderam que serviram trabalhar de Deus sobre a sua vida. Para encerrar aqui com vocês, nós precisamos entender que, primeiro, não temos a família perfeita. Já ficou bem claro, ok? Não temos a família perfeita. E para você sair daqui sem dúvida nenhuma no teu coração, para você sair daqui livre de qualquer engano nisso, eu vou repetir: você não tem família perfeita. Eu não tenho família perfeita. Nós não temos famílias perfeitas. Nós não temos. Então tenha paciência com o teu filho adolescente. Não seja relaxado com o cuidado com ele nas coisas são de Deus, ok? Há uma grande diferença, entenda isso, por favor. Mas tenha paciência com o filho adolescente. Acerta os erros quando tiver que acertar, puxa a orelha quando tiver que puxar, mas não queira ver a perfeição, porque ele não é perfeito. Tenha paciência com o maridão, com a mulinha que você carrega lá. Tenha paciência com ele, por favor, tenha paciência. Tenha paciência com o maridão, ok? É uma mulinha, mas é uma mulinha bonitinha, abençoada, sem cabeça. Sem cabeça, com a cabeça em Cristo. Tenha paciência com ele, porque ele não vai ser perfeito. Tenha paciência com a sua esposa. Tenha paciência com ela, com a boitona, porque ela também não vai ser perfeita. Tenha paciência com seus pais, porque os jovens são tão afoitos na vida, né? É uma correria, é tudo para ontem, tá? É tudo para já, tá? Aquele negócio todo. Tenha paciência com seus pais, porque eles não são perfeitos. Tenhamos paciência com os outros, porque nós somos perfeitos. Tenha paciência com a sua família, lá na sua casa. Tenha paciência com a família de Cristo. Tenha paciência com a família de Cristo, os seus irmãos na fé, porque nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, você também não é perfeito. Tenha paciência. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, nossos problemas, nossas lutas. Sabe o que é interessante, querido? Falando de família de fé, é que muitas vezes a gente está perdendo a paciência com o outro, e a gente não sabe, e a gente não tem nem ideia da luta que eles passam, das dificuldades que eles enfrentam. Tal pessoa é grossa comigo, foi pesado comigo, mas a gente não sabe o dia que aquela pessoa teve. Não justifica, ok? Mas a gente não sabe. Tal pessoa é muito fechada, não se abre, confia na gente, não tem intimidade. Você não sabe muitas vezes aquela pessoa enfrentou na vida toda dela, e o que levou ela a ser uma pessoa tão introspectiva, fechada assim, que não se abre com as pessoas. A gente não sabe. Temos paciência uns com os outros. Precisamos entender que isso não pode roubar a nossa esperança. Não pode. Se a gente tem que ter paciência porque não somos perfeitos e ninguém vai ser perfeito, mas isso também não pode roubar a nossa esperança. Ninguém é perfeito mesmo, não vai resolver a situação. Então não quer saber, eu estou desistindo de tudo. Nada disso. Isso não pode roubar a nossa confiança e a nossa esperança. Não somos perfeitos, mas o certo é que debaixo da unção de Deus, vivendo avivados, o coração avivado do Senhor, a gente vai melhorando um bocadinho cada dia dele. A gente vai crescendo, amadurecendo a cada momento, a cada passo da nossa vida. Precisamos entender que o caminho para melhorar a minha família é o avivamento de Deus no meu coração. Esse é o caminho. O caminho não são os outros, o caminho não é o que os outros falam. O caminho, a gente tem um negócio esquisito com a gente, e a gente diz assim para as pessoas: você precisa ir para a igreja, né? A gente chega pesado com o filho: você precisa ir para a igreja. A gente é pesado com o marido, com a esposa, com os pais: vocês precisam ir para a igreja. Não é ir para a igreja que vai mudar o coração dele em primeiro lugar. Que vai mudar o coração dessa pessoa, que incendiar o coração desse familiar que está muitas vezes fechado para estar na igreja, para estar num lugar como esse, para congregar junto com os irmãos. É porque nós ainda não transmitimos, nós não mostramos se vivemos ou não vivemos
esse verdadeiro avivamento no nosso coração, e a gente continua agindo da mesma forma como antes, quando a gente nem conhecia Cristo. Então, meu amigo, não vai resolver o problema. Nós não vamos conseguir arrastar ninguém para estar com a gente num lugar desse, enquanto a gente primeiro não dá um testemunho de avivamento dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, com a esposa, com o esposo, com os pais, com os filhos. Você acha que a sua criancinha, o teu adolescente aí, teu filhinho pequenininho, vai crescer e ele nunca vai perceber ou vai entender o quanto muitas vezes você caminha errado, distante daquilo que você tem tanto dito para ele? Aí a gente está perguntando por que é que as pessoas têm dificuldade para aceitar um convite para estar no lugar deles. O caminho para o avivamento da nossa casa é o nosso coração, querido, avivado em Deus. O nosso coração avivado em Deus. Modifica a tua vida. Deixa Deus transformar o teu coração com esse avivamento. Deixa Deus transformar a tua vida por completo com esse avivamento. E veja o mover, o trabalhar, o operar do Espírito nos corações, porque aquilo que nós carregamos é aquilo que influencia as pessoas ao nosso lado. Querido, é um chavão, é algo muito falado, muito pregado, mas a gente precisa sempre ouvir, para ficar bem firme no nosso entendimento. Nós pregamos a Cristo muitas vezes, ou mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca. O nosso testemunho, quando o Espírito que nós dizemos que habita em nós e que inflama, incendeia em nosso coração, quando ele transborda em nossas vidas, o avivamento que ele não é imposto, ele não é empurrado lá abaixo, o avivamento é experimentado. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus.